Dentro do porão de carga frio, ele tinha inegavelmente se tornado um alien de um jogo de ficção científica. Era um jogo famoso em que se tinham várias opções de raça para o jogador escolher e evoluir. Às vezes escolhia o Gremlin metálico, que era um destruidor de naves espaciais. Outras vezes escolhia o Mutante, que era especializado em combate e caça terrestre. Ou até o líder de uma colmeia para conquistar planetas inteiros. O protagonista já tinha jogado com todas as raças, embora só tivesse apegado a uma. Com a incrível capacidade de se adaptar e mudar de forma, esse era o amorfo. Esse amorfo, ou mais comumente chamado de xenomorfo, adapta seu corpo usando os dados genéticos de suas vítimas. Mesmo que parecesse poderoso, era a raça mais difícil, já que era um inimigo comum de todas as demais raças e não fazia time com ninguém, já que todos temem virar um presa. Mas o que o tornava o favorito do protagonista é que ele poderia evoluir livremente a partir das escolhas e vontades do jogador. Agora ele estava na forma de um amorfo, olhando uma tela de sistema. Encara a tela de sistema sem dizer nada. Ele não parecia muito satisfeito. Embora não gostasse de como as coisas estavam, não tinha o que ser feito para mudar isso. Por mais ruim que seja ser um alien, ele não vai se importar com isso por agora. De repente, ele sente algo que o faz se revirar. Era sua primeira troca de pele, e ele não imaginou que fosse coçar tanto. Agora ele precisaria comer, já que trocar de pele o deixou com fome. Ele anda pelo depósito procurando algo para comer. Olhando para os containers, parecia uma nave da Megacorp ou da União Star. Se ele for pego roubando deles, será executado imediatamente. Ele decide usar sua habilidade especial de hipersentidos. As antenas que tem no pescoço captam o que tem nos arredores e atrás das paredes, e já projetam uma imagem clara em sua mente. Depois de analisar o depósito por um tempo, ele acha o que estava procurando. Subindo num container específico, ele usa seus sentidos na trava, e através de seus sentidos ele descobre a senha, que era surpreendentemente só 1, 2, 3, 4. Não era exatamente a melhor comida possível, mas já dava para o gasto. Os amorfos comem de tudo, então não faz diferença. Ele come algumas, já que aquilo era a única opção que tinha no momento. As barrinhas eram bem borrachudas, mas ele come apesar de não ser o que ele queria. Baratinha passa por ele, mas é percebida na hora, sendo fisgada com a ponta da sua cauda. Aquilo era exatamente um exemplo do que ele queria. Era mais suculenta que comida conservada em barras secas. Mas o motivo de até baratas servirem como comida são pelos seus traços genéticos, que inclusive o protagonista já consegue um pouco de um deles. Qualquer fragmento de gene é bem-vindo, já que são a base que garante uma evolução forte e adaptada do amorfo. E das asas então já estava ótimo. Ele aceita esse fragmento de gene, e o sistema já concede a transformação na hora. Assim ele adquire asas de barata, embora sejam mais robustas do que as de um inseto, já que esse primeiro estágio de um amorfo é basicamente um aracnídeo. Embora fosse bom, ele não tinha certeza de como mover elas. Tenta sentir as asas entre os músculos das costas, assim começando a entender como funciona. Levantando um breve voo que já o deixa desgastado, precisando comer várias daquelas barrinhas para repor a energia que gastou. O consumo de energia era maior do que ele pensava. Andando às espreitas, encontra mais uma baratinhas. Para usar suas asas apropriadamente, tinha uma habilidade que era absolutamente necessária. Agora sua primeira meta foi definida, caçando e comendo o máximo de baratinhas que consegue. Mesmo comendo mais de 20, ainda não tinha conseguido o que queria. Segundo o protagonista, estavam começando a ter gosto de panqueca queimada. Além das asas, ele só tinha conseguido o exoesqueleto quitinoso, que é uma carapaça sólida que proporciona mais defesa conforme o crescimento, o que era meio inútil por agora. Ele precisava era da característica de vitalidade robusta, mas não estava conseguindo, que reduz muito o consumo de energia e retarda o envelhecimento. Este é um traço muito comum em insetos e plantas, e com ele o protagonista não precisará ser tão obsessivo por comida. Conclusão, tem que pegar um monte de barata se quiser ter mais chances de viver. Agora ele estava pronto para ir para um outro lugar, pulando do container para pegar um embalo e sai voando pelo depósito. Quando vê mais baratas, ele se pergunta se os amorfos realmente têm esse tipo de instinto naturalmente ou se ele é o único estranho e sem honra da espécie. Mas isso não é importante no momento. Ele desce e pega uma barata. E como uma, já quer querendo comer a outra, que correu dela e se escondeu. Mas o protagonista vai atrás da outra.
Acontece que a barata entrou entre 2 containers, por onde o protagonista não passava. O amorfo não deixaria sua refeição fugir assim. Ataca o inseto com sua causa, atravessando o inseto, o trazendo até perto e o comendo. E ainda bem que ele não a deixou escapar, pois o efeito da predação do amorfo foi ativado, conseguindo a característica que ele queria, a vitalidade robusta, sendo tão efetivo quanto ele esperava, fortalecendo seu corpo todo. Agora ele estava renovado, mas ele tinha outras prioridades. Já que a humanidade é sua inimiga, ele não tinha tempo, precisa se fortalecer e avançar além da fase de filhote. Era agora que tudo ia começar, e para isso precisava sair daquele porão de carga. Se pergunta para onde ir em seguida, mas eles já tinham destino em mente. A sala de resfriamento ao lado do reator, já que é uma instalação importante, que não tem muitos visitantes, além de ser fora de vista e longe do coração da nave. E se os seus planos derem errado, ele pode apenas destruir o reator e a sala de resfriamento para escapar em meio ao caos. Para chegar onde desejava, ele passa por umas grades de tubulação. Está se preparando para pular, quando algo lhe chama a atenção. Isso era a potência do ventilador de resfriação. Aquela hélice girava como um triturador, parecendo bem ameaçadora do seu ponto de vista. Mas ele segue com o plano. Começou tirando a grade de proteção. Não poderia danificar o ventilador, pois caso o fizesse, a IA da nave iria notificar a tripulação. Então sua única escolha é pular na hora certa. Agora iria confiar plenamente nos seus sentidos. Sentia os óxidos de ferro e o pó fino do metal misturados no ar. Além disso, as juntas desgastadas das lâminas giratórias diminuem levemente a rotação num ponto específico. Ele calculou tudo e pulou quando seus sentidos disseram. Era um tudo ou nada. Se jogando diretamente contra a lâmina e passando no tempo certo com a hélice só esbarrando no ferrão da sua cauda. Saindo em segurança do outro lado. Embora tenha parecido fácil, até ele se surpreendeu em sair vivo. Agora poderia continuar em segurança até o resfriador. Andando pela tubulação, ele chega em cima de um laboratório e ouve cientistas falando sobre um experimento. Aparentemente, um experimento havia falhado novamente e eles já estavam temendo a repreensão do superior. Nem o capitão pode protegê-los nessa situação, já que ele não é grande coisa na hierarquia. No começo, o protagonista pensou que aquela era nave de pesquisa normal, mas, pelo que parece, é uma Megacorp. Megacorp é basicamente uma facção humana que floresce ao redor do sistema solar. Ou, de forma simplista, eles se baseiam em terráqueos. Mas, em vez de governos, são corporações que regem as nações e a população. É materialista, diferente do resto dos humanos, que são neutros. As Megacorp eram os malignos. Eles são os únicos do espaço que transformam pessoas saudáveis em escravos. Se eram assim no jogo, na vida real, eles devem ser piores. O protagonista voa para outro lugar. Por agora, ele só iria dar uma olhada no que tinha por ali. Dependendo de que tipo de nave for, aquele caminho que ele vai seguir irá mudar. Se for uma instalação especializada em produzir e aprimorar super-soldados mutantes para combate terrestre, o protagonista irá conseguir um corpo resistente e habilidade de combate. E se for uma instalação para fazer experimentos com poderes psíquicos de culto, a raça elfo-espacial, o protagonista irá conseguir poderes e habilidades psíquicas. Pessoalmente, o protagonista prefere que seja sobre o culto, já que conseguir poderes psíquicos logo de início seria vantajoso. Ele escuta em sua mente um pedido de ajuda. Vai até onde a onda de telepatia é mais notável, encontrando uma ameba, ou mais comumente chamado de slime. O traço básico do slime é o armazenamento de oxigênio, o traço mais inútil para um amorfo. Ele vai até o painel e usa o hipersentido para saber a quais experimentos o pequeno slime foi submetido. Aparentemente, eram fortes pulsos elétricos. E com o hipersentido, foi fácil saber onde apertar para encerrar o experimento. O slime agradece a generosidade. Acabando com o que tinha para fazer por ali, ele diz para o slime se cuidar enquanto sai. E saiu voando dali antes que fosse avistado. Se escondendo num lugar alto e ficando quieto para ver o que iria rolar. Bem nessa hora, alguém entra.
Aquela era a líder da pesquisa, questionando um dos cientistas quando o objeto de teste 26 irá produzir resultado. O cara, bem tenso, diz que as primeiras reações já estão ocorrendo. Com sua arrogância pouco profissional, a mulher diz que tempo é crédito e precisam de resultados para relatar à corporação antes da nave chegar ao destino. Se o cientista não conseguir os resultados esperados, terão de reconsiderar seu emprego. E enquanto o homem implora para não ser demitido ou talvez até deletado, a mulher só olha com indiferença. Ela chama a atenção do cientista para lhe dizer que também não quer esse resultado, já que ela está realmente contando com ele. Se o pesquisador sênior descobrir a aptidão e traço especial do material de pesquisa 26, uma promoção para pesquisador-chefe estará garantida. Ele pergunta se é sério, o que a mulher responde com certeza, que no mínimo uma promoção para pesquisador-chefe e eles ainda conseguiriam conexões em Marte, já que lá do lado de Marte eles têm grande interesse nessa pesquisa. O pesquisador diz que talvez funcione usar salônio. Aquela substância de despertar feita pela união estelar é uma das que ainda não experimentaram, diz a mulher. O pesquisador diz que também tem outras que ainda não testaram, mas a mulher pontua que já experimentaram compostos semelhantes. Já que o salônio foi o único que restou, era para começar os testes com ele imediatamente, mas o cientista diz que sem o neutralizador há um alto risco de matarem a cobaia. A líder de pesquisa não quer saber, diz que os resultados já deviam ter saído e tem certeza de que o cientista sênior entende a gravidade da situação. Sem poder questionar a superior, o pesquisador figurante começa o experimento. Começando por 1 miligrama e sobe para 3 e depois para 5. Houve uma reação e subiram para 7 miligramas. Ao ver que houve uma reação, a mulher impaciente manda subir logo para a dosagem máxima, e se o slime morrer, ela não está nem aí. Antes que o pesquisador tivesse tempo para explicar as implicações de perder o único objeto de teste com o traço que precisam, a mulher já está aplicando a dosagem máxima. Uma vez aplicado, não tem como voltar atrás. O slime borbulha enquanto as suas ondas telepáticas enchem a sala carregando seus gritos de dor. A líder de pesquisa assiste sorrindo, enquanto está potencialmente matando o objeto de teste insubstituível, como se ele fosse descartável. O protagonista, que ainda está assistindo, não gosta do que vê. E quando o sujeito de teste está quase morto, a mulher olha com desinteresse. Depois de deixar até uma geleia viva descolorida de tão pálida, ela sai como se não tivesse feito nada demais e manda o pesquisador continuar com os testes. Ela diz que vai esperar por resultados significativos. Então ela sente uma presença hostil, mas quando olha, não encontra a fonte da intenção assassina. E sai pensando que talvez fosse sua imaginação. O protagonista continua irritado enquanto se esconde. Ver tudo aquilo é desagradável. Mas isso não é um problema, já que ela vai virar janta em poucos dias. Mudando de cena para as tubulações. Especificamente entre os tubos conectados à sala de resfriamento. O protagonista estava fazendo algo importante. Por mais nojenta que fosse, era uma coisa bem necessária. Ele estava criando seu ninho. E com o hipersentido ativado, agora ele sentia toda a nave como uma extensão de seu corpo. As informações que irá adquirir dessa forma, como as posições de cada um, onde, como e quando eles se movem, com quem e o que estão falando, ele irá usar elas para vencer eles. Depois de concluir o ninho, o protagonista estava andando entre ele e o depósito para comer aranhas e baratas enquanto espiona seus alvos. Ele está assistindo a líder da pesquisa sair do laboratório no mesmo horário mais uma vez. O nome dela é Kisaragi Yujin, a autoridade máxima da nave, a líder da pesquisa e, apesar de fraca, é um empecilho à sobrevivência do pequeno xenomorfo. Dias atrás, um sujeito de teste escapou e, mesmo com o caos, ela criou um dispositivo de rastreamento em 2 horas e recapturou a pobre criatura. Se o sujeito tivesse usado os dutos de ventilação ou alguma tubulação, o protagonista também teria corrido perigo. Kisaragi é uma ameaça que o protagonista precisa jantar. Além de que, ela às vezes consegue sentir o olhar do protagonista. Os guardas perguntam se tem algo errado, mas a mulher, ainda desconfiada, diz que não é nada. Até o protagonista percebeu que ela é incomumente perceptiva para uma humana e muito possivelmente tem habilidades psíquicas.
Poderes psíquicos são inerentes à raça cultivada. O poder psíquico se refere a habilidades semelhantes às conhecidas telecinese, telepatia, controle mental, etc. Mas às vezes também nascem entre humanos pessoas capazes de usar poder psíquico. Independente de ter poder ou não, ela está sempre escoltada e protegida por guardas armados, então o protagonista precisa de um plano. Olhando sua janela de sistema, ele checa uma habilidade que desbloqueou recentemente, chamado Veneno Paralisante, o que era perfeita para ele, que era fisicamente fraco por ser um filhote. Uma única gota pode paralisar imediatamente um humano adulto e dura cerca de 5 minutos. Para usar na prática, seria preciso estar sozinho contra ela, o que é difícil por causa dos guardas. Mas apenas ficar pensando nisso não trará respostas. Ele vai relaxar por enquanto. O protagonista faz mais uma visita ao laboratório, só para ver o slime. Falando com o slime que ele parece melhor do que no dia anterior e trouxe mais comida para ele. Coloca umas barrinhas no tubo, que leva a comida direto ao slime. No jogo, os slimes não tinham nada de especial. Então o xenomorfo se pergunta se aquele slime é o único ou se a espécie como um todo mudou. Do nada, o alien se lembra que a Kisaragi tem um gato. Quando era humano, o protagonista gostava imensamente de gatos, então sabe que se tirar o gato dela, irá expor um grande ponto fraco. E diferente da líder de Team, o gato fica sozinho por um período de tempo em que a dona está ocupada. Sendo agora um alien nojento e sem noção, o protagonista decidiu que vai usar o gatinho inocente como isca. Então espera o felino estar sozinho, ele até sabe o nome do gato, de tanto que o tem observado. E o gatinho ainda é gordinho, de tanto que come carne premium. Não seria um problema acabar com o gato naquele momento, mas ele não poderia ser visto ou deixar provas naquele lugar. A grade daquele duto parece ordinário, mas com seus sentidos, o protagonista percebe que tem muitos sensores ali e o mínimo toque é o suficiente para acionar o alarme da IA. Ele bate a cauda contra o duto, inconformado. O gato ouviu o som, ficando interessado na mesma hora. O felino se aproxima do duto para ver o que fez o som. Tentando entrar no duto para pegar o alien, ele encosta no interno da grade, ativando o sensor que dispara o alarme. Os guardas entram no quarto para verificar, mas tudo o que vem é o gato batendo onde não deve. Então, eles saem para o alívio do protagonista. Aquele foi um erro que quase custou a sua vida. Mas aí ele tem uma ideia. Aquele gato que parecia entediado. Uma pequena estimulação. A reação indiferente dos soldados que não estavam se importando para o gato. Com essas pequenas coisas, o protagonista sabia como lidar com aquela situação. Um pouco mais tarde, o gatinho está quieto de novo. Então, o protagonista faz um barulho para atrair o gato e deixa uma baratinha perto da grade do duto, bem visível para o gato, que deixa o gato animado. O gatinho empurra a grade que cai. Certamente o protagonista já tinha deixado a grade solta. O gato entra pelo duto. Mesmo ouvindo o alarme tocar, os guardas ignoram, pois acham que é só o gato brincando. A sala era fechada, então não teria para onde o gato ir, o que dispensava uma checagem. Alheio à arapuca em que estava caindo, o gato segue a trilha de baratas. Sem desconfiar de nada, ele infelizmente segue o caminho até o final. Ficando muito animado com o que ele vê fora do duto. Ele nunca tinha visto o depósito no porão da nave. Quando ela sai do duto para brincar com a última barata da trilha, o demônio alienígena sem coração, que é o protagonista, já está à espreita, acertando o gato sem hesitar. O veneno paralisante faz efeito na hora. Mesmo tentando se debater, ele já está enfraquecido demais. O protagonista nem pensa antes de fazer a maldade, jantando o gatinho que não tinha culpa de nada. E ainda teve a audácia de achar delicioso. Esse protagonista já está com um lugar reservado no inferno. A Kisaragi está andando pela nave impacientemente. Ela entra na sala do capitão com a raiva desesperada no semblante. Aquela cena toda já pesa o clima da sala. A líder de pesquisa chama o capitão, que por sua vez está tentando ser calmo. Ela quer o gato dela imediatamente. Depois que ela esbraveja, o capitão diz que pode demorar mesmo, mas os soldados estão procurando. Mas ela permanece irritada e inconformada. Ela já esperou 2 horas. Gatos seguem alguns padrões muito bem, e um deles é a hora de comer.
Para o gato não ter aparecido para sua refeição, algo tem que ter acontecido com ele. O capitão ainda tenta explicar que estão em uma nave. A menos que o gato tenha sido sequestrado por alguém que fugiu numa cápsula de fuga ou numa das naves secundárias, o gato tem que estar em algum lugar. E é exatamente por isso que ela está cobrando tanto, porque já era para terem achado num lugar com espaço tão limitado. O capitão diz que encontra o gato é questão de tempo. Ele estava se remoendo de raiva, mas não poderia fazer nada contra uma nobre da capital. Kisaragi pergunta onde estão os guardas que perderam o gato. O capitão diz que já foram detidos e irão sofrer alguma punição quando a nave aterrissar no destino. Mas ela não quer saber de punição branda, ela mandou executar eles. Ela sabe que capitães têm autoridade para condenar e executar, mesmo sem um julgamento, e ela quer que ele faça isso agora. O capitão tenta contestar, mas ela não aceita. Por mais que o capitão tentasse contornar a situação, a Kisaragi diz que sua decisão é final. Além que aquela situação só aconteceu porque os guardas não fizeram seu trabalho. Sem ter mais o que argumentar, ele diz que entende as preocupações dela e que vai aproveitar a ocasião para colocar mais rigor e firmeza na disciplina das tropas. Kisaragi ainda está muito irritada, mas não tem nada que ela possa fazer. Ela vai aceitar isso por enquanto e voltar em 2 horas. Mas se não tiverem resultados até lá, é bom ele estar pronto para renunciar ao cargo de capitão, e saiu de lá furiosa. O capitão não estava gostando daquilo. Precisavam achar o gato antes que a situação ficasse pior. O protagonista, que estava ouvindo tudo escondido em duto, pensa que nunca irão encontrar nem sinal do gato, pois ele o comeu. Mas ele foca sua atenção no sistema, querendo entender qual a função do traço recém-adquirido de instinto selvagem. Pensa na mecânica básica da fusão de traços, que basicamente combinava 2 traços para criar um novo traço melhor, e depois de tanto jogar, ele já tinha memorizado todos os traços. Por isso ficou surpreso ao receber aquele traço que não conhecia. Ele fundiu o instinto selvagem com o hipersentido e obteve o traço instintos de predador. Outro traço que ele nunca viu, e a única dica do sistema é que grandes caçadores às vezes preveem o futuro. O protagonista tenta ativá-lo para pressentir o perigo, mas tudo o que ele conseguiu sentir é que seu hipersentido estava mais forte. Provavelmente a habilidade de previsão é passiva, ou seja, se ativa automaticamente em caso de necessidade. E ela não se ativou quando ele quis, porque não haviam ameaças. Em outro momento, ele analisa a habilidade mais a fundo. No momento, a prioridade era monitorar a Kisaragi. Bem como o protagonista esperava, a líder de pesquisa está perdendo a razão. Ainda enfurecida e inconformada. Ela era uma mulher previsível, do tipo que só mostra humanidade para o que gosta e quando perde o que gosta, ela perde a cabeça. Criando essa situação, o protagonista atingiu sua segunda meta, que era causar um conflito entre os guardas e a Kisaragi. Este incidente e abuso de poder por parte da mulher gerou uma divisão entre ela e os soldados. Logo de começo, os guardas já não gostavam do gato, pois ele tinha 3 fartas refeições das carnes mais finas que nunca poderiam saborear. Então era natural que as pessoas nessa situação sentissem raiva, especialmente com a diferença de classes, já que a Kisaragi tem uma alta posição na Megacorp, sendo uma nobre da capital, e nesse caso os guardas não poderiam questioná-la. E como não podiam ir contra ela, direcionaram sua raiva para o gato, que servia como um amortecedor que garantia que os soldados não iriam odiar a mulher diretamente. Depois que o objeto de sua raiva some, eles ainda têm que procurar por ele, passando por dificuldades inúteis. Agora os soldados não se dedicavam tanto, além de que a própria Kisaragi não confia mais neles, já que a negligência deles foi a causa de seu gato amado ter sumido. Em pensamentos, o xenomorfo agradece ao gato por ter tornado tudo tão mais fácil. Estava chegando a hora de pegar os fragmentos genéticos de Kisaragi Yujin. Enquanto isso, a própria Kisaragi, que fica impressionantemente mais feia quando está brava, vai em direção ao laboratório. Ao chegar lá, ela não perde tempo, desconta sua raiva nos objetos de teste, aumentando os pulsos elétricos para todas as cobaias. Nenhum vai sair impune dessa, nem mesmo o pequeno slime. Ela parece ainda mais irritada ao vê-lo, mas a sua carranca dá espaço a um sorriso perverso. Sem nem pensar, ela aperta o botão que libera a dosagem máxima, não se importando se irá acabar com a vida da criatura.
O pobre Slime está sofrendo com isso, gritando telepaticamente até não ter força para isso. Kisaragi sabe que se fizer isso novamente vai matar a cobaia. Então ela só olha para a cobaia com irritação, inconformada, antes de se virar e sair do laboratório. Ela não faz ideia de que acabou de cometer um grande erro, já que o protagonista assistiu tudo escondido e agora está irritado também. O Slime volta a pedir por ajuda. Naquele momento, o protagonista não podia fazer nada, então só olhou com pena. Antes de ir embora também. O protagonista não falou nada com o Slime, pois não são de palavras que a criatura precisa, mas sim de uma vingança. A Kisaragi volta à sala do capitão para cobrar resultados, mas o capitão diz que acabaram de começar uma busca completa pela nave. Mas ela o interrompe e o chama ameaçadoramente pelo nome. Kisaragi pergunta se ele vai realmente desafiar uma nobre da capital. Agora ela nem parece só irritada, mas sim possuída por algo maligno. O homem diz que ainda é o capitão daquela nave e ela precisa ter cuidado com o que diz. Mas a mulher diz que pode tirar ele da posição de capitão se ela quiser. Mesmo assim, o homem mantém sua fala e diz que mesmo uma nobre da capital não pode passar dos limites e ele tem o direito de detê-la se necessário. Kisaragi desafia o capitão a detê-la, enquanto outros membros da equipe escutam. E até o protagonista que estava em cima dos dutos estava prestando atenção. Enquanto o capitão diz que pode deter quem perturba, a mulher pergunta se ele perdeu a cabeça. Aquilo estava ficando interessante na visão do xenomorfo, já que o conflito estava escalando. Kisaragi não tinha o que fazer contra o capitão, por isso ela se vira e sai. Ela está voltando para os seus aposentos com uma carranca cada vez mais feia, mas para no caminho para usar o banheiro. Ela manda os guardas esperarem do lado de fora. Assim que ela entra, os guardas já se distraem. Um dos guardas também vai precisar usar o banheiro, e aquela era a oportunidade do protagonista. Normalmente, um dos guardas tem que entrar com ela, mas como estavam todos estressados, ela não quis que o guarda entrasse, e ele não insistiu em entrar. Além disso, um dos guardas também foi usar o banheiro. Desse modo, a Kisaragi está completamente sozinha. E para completar, não tinham equipamentos de segurança dentro do banheiro para atrapalhar o protagonista. Aquela, inegavelmente, a condição ideal para uma emboscada. O Amorfo assiste sua presa, que estava alheia ao perigo. Ele entra silenciosamente pela tubulação. Enquanto a Kisaragi está de costas, tentando lavar a feiura da cara, o xenomorfo anda sorrateiramente pela parede, já preparando o veneno na ponta de seu ferrão. Depois de acumular o veneno, ele estava pronto, se aproximando lentamente pelo teto para dar o bote. A mulher acabava de lavar o seu rosto, despreocupada com a vida e tentando se livrar de sua raiva. Então, ela ouve um rastejo e um chiado de um aracnídeo. É óbvio que um som de inseto tão notável assim a deixou apavorada, já que no espaço onde tem todo tipo de espécie ameaçadora e ela estava sozinha ali. Ela não iria ignorar esse som nem se quisesse, já que estava apavorada. Ao olhar para trás, não vê a ameaça a tempo de evitá-la. Ela escapou por muito pouco do ataque. Mas o protagonista pousa na parede atrás dela, pega impulso e se joga de novo. Dessa vez, ele cravou seu ferrão nela, a paralisando com o veneno. Ela fica impotente e ainda mais feia do que quando estava irritada. Kisaragi cai por estar imobilizada. Se ela cometeu um erro, esse erro foi não ter gritado por ajuda enquanto tinha tempo. O xenomorfo estava babando. Ele terá sua melhor refeição. A carne de uma nobre arrogante. Ele assistia à expressão de medo dela com fascínio. Se perguntava se ela estava sentindo raiva daquela situação ou apenas medo da morte. Agora não importava, ele só queria jantar logo. O xenomorfo saboreia a carne, as informações genéticas. Agora que ele tinha as condições necessárias, o sistema pergunta se ele quer evoluir. Finalmente ele iria evoluir. O protagonista queria evoluir o quanto antes. Mas quando está prestes a concordar com a evolução, os instintos do predador se ativam. O que ele previu são os guardas chegando e finalizando ele enquanto ele terminava a comer. Pelo que ele viu, não teria tempo de comer nem de evoluir. Ao menos ele descobriu como funciona o instinto do predador.
Ele sabe que os guardas estão chegando, então ele pensa se deve correr. Nos fins das contas, ele não tinha opção além se esconder, escalando as paredes para ficar na tubulação espreitando. O protagonista quer lidar com os guardas também. Um deles entra ali, ficando chocado com a cena que vê. Ele não consegue acreditar, mesmo vendo diante de seus olhos. O guarda queria saber o que houve ali. Sem dar tempo para o soldado, o xenomorfo o ataca com seu ferrão, causando um golpe crítico que acaba falecendo o guarda. O corpo desaba no chão. Mesmo que o protagonista quisesse comer o máximo possível para evoluir mais, ele não estava com tempo. Então decide só sair e deixar os corpos para trás. Ele retorna ao ninho e se certifica de que não foi rastreado. Só depois disso ele aceita começar a evoluir. A evolução começa devagar. De primeiro momento, tudo parecia normal. Então ele começa a exalar uma substância, e por todo o seu corpo ele liberou isso. Ele foi coberto por completo, por aquela massa estranha que se solidificou ao seu redor como um casulo. Ele sentia um conforto peculiar. Podia sentir o fluido ao seu redor o reconstruir em algo diferente. No momento em que o casulo se formou, ele perdeu todo o controle sobre o próprio corpo. Ele fez o que tinha que fazer. Agora era só esperar. O silêncio era absoluto em seu ninho, enquanto o xenomorfo evoluía dentro do casulo. O processo estava quase completo. Finalmente o casulo começa a se abrir. Ele começou a sair do casulo. Parecia maior e melhor, num cor escura e uma carapaça mais sólida. Agora ele se camuflava no escuro, além de ser mais ameaçador. Ele agora tem mãos e dedos, dentes melhores para fazer suas refeições. Além de sua forma não ser mais um aracnídeo composto de queratina, mas sim humanoide, bípede com carne, músculo, ossos e 2 pares de braços.